O Arrascaeta esteve na Toca da Raposa com seu empresário, né? E aí eles tiveram um bate-boca, não o empresário, né? Não o Arrascaeta, o empresário foi Itair Machado, porque o empresário queria de qualquer jeito que o Cruzeiro abrisse mão de algumas coisas. Na verdade, nunca chegou uma proposta para o Arrascaeta oficial. Mesmo a de hoje, o procurador me ligou, falou que ia chegar ontem à noite em Belo Horizonte, marcou comigo hoje, ele veio, falou que a proposta é do Flamengo, fez uma proposta para o Cruzeiro, eu não aceitei a proposta, depois ele trouxe, uma hora depois ele trouxe o atleta, e ele foi muito ríspido com o Cruzeiro, levou o jogador embora, o jogador não representou aqui no Cruzeiro, aí a parte jurídica nossa vai multar o atleta, isso já aconteceu há uns anos atrás com esse próprio procurador, e eu comuniquei para ele, quero comunicar para vários órgãos de imprensa aí, que o Cruzeiro tem comando. Ninguém vai chegar aqui e tirar jogador do Cruzeiro sem que o Cruzeiro não tenha interesse pela proposta. Nós estamos aqui para ganhar títulos. Nós não estamos aqui para ser banco, vender jogador e ganhar dinheiro, não. A gente não pode aceitar que um procurador venha trazendo proposta de outro clube e ele diretamente pega o atleta, leva embora e não deixa o atleta apresentar aqui. E é a segunda vez que ele faz isso. Então isso aí está no nosso departamento jurídico. A princípio o jogador vai tomar uma multa por não ter apresentado e a partir daí nós vamos ver. Mas isso aí nós vamos tratar internamente. Peço a vocês que nem liguem para perguntar mais sobre isso, que é um assunto interno do Cruzeiro. Eu acredito que ele vai apresentar aí, porque ele já fez isso no passado, orientado por esse procurador, principalmente esses procuradores que só tem um jogador. O cara não trabalha, fica em casa e vive do jogador. Então isso aí é complicado a gente trabalhar com isso. E a nota do procurador Daniel Fonseca, dizendo que tem que pensar no jogador, rebatendo críticas aí do Itair Machado. Tem um trecho, congela aí para mim, por gentileza, tem um trecho que ele diz aí, ó, a respeito, queremos comentar que é correto o manifesto do senhor Machado em relação a que tivemos uma reunião, que tratamos a eventual transferência do jogador, assim como o Flamengo comentou interesse em contar com seus serviços. Nessa oportunidade, expressamos somente sobre as manifestações do senhor Machado, que se refere sobre a nossa conduta, a qual não está guiada por falsos egos pessoais. Falsos egos pessoais. Foi fundo, hein, Hugo? Foi, o cara foi poeta aí, né? Aí o Daniel. É poeta, né? É tempo de fazer esforços pessoais, esperamos que as vaidades pessoais não tenham lugar. Concordo, Daniel Fonseca, concordo. Então dá uma reduzida no seu ego aí, por gentileza, certo? Porque a maneira mais correta de você lidar com essas situações foi o seguinte: você recebeu uma proposta do Flamengo, o jogador deveria ter se representado no Cruzeiro, treinado normalmente, e aí você continuaria com a sua negociação, certo? Da forma como você fez, não é correto, é antiético, certo? E me parece muito assim, com você na época que você jogava, que você, meu amigo, apesar de ninguém falar que você jogou bem na Itália, fez 31 gols em 58 jogos pelo Napoli, na Copa do Mundo e no futebol uruguaio você não foi tão bem assim. Copa do Mundo de 90 que ele disputou e a Copa América de 95. Foi o ciclo da Dinamarca, perdeu a Copa América. Agora, o que eu vejo também é o seguinte, Hugo. Uma falta de ética tremenda do Flamengo de oferecer um salário 3 vezes maior para o Arrascaeta sem conversar com o Cruzeiro, porque não sai sem o Cruzeiro. Que não vai pagar. É, porque se a multa dele é de quantos milhões? 120. 120, o Flamengo tem dinheiro para pagar, dizer, não tem. Anunciando é 120, né? Depois que renova o contrato, a gente não sabe. O próprio Itaí disse nessa entrevista o seguinte, né? A multa do Dedé é 330 milhões, a multa do Arrascaeta 120 milhões, ninguém vai pagar isso. E o Cruzeiro negocia isso, assim como vários outros clubes. O próprio Flamengo, na multa do Paquetá, ela não foi mas paga o clube do tem que estar de acordo. Sim, é óbvio que chega tem. aqui, tira o jogador sem pagar a multa. Agora, o que o Flamengo está fazendo é muito feio e acho que valeria até, né, uma multa. O Spindel, que é o CEO do Flamengo, teria encontrado com o Daniel Fonseca, sim, né? E oferecido a ele. Ofereceu 3 salários a mais que o Arrascaeta recebe aqui no Cruzeiro. E aí o que acontece? Aí o jogador, obviamente, fica balançado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre jogador, esses detalhes financeiros. Eu quero só focar nesse momento no empresário, Hugão, porque o empresário foi com o jogador até a Toca da Raposa, se reuniu, pegou o jogador debaixo do braço e saiu. Essa é a atitude errada, né? Porque se ele quisesse realmente negociar, ele deixaria o Arrascaeta lá, treinando normalmente, cumprindo suas obrigações com o clube que ele tem um contrato em vigor, e aí depois ele ia realmente prosseguir com as negociações, fazer o trâmite correto. A forma como está sendo conduzida está completamente errada, senhor Daniel Fonseca. Falta de profissionalismo
E se o Arrascaeta estiver assistindo a gente, o Arrascaeta, você não tem que fazer tudo que seu empresário manda, não. Então, ele está totalmente errado. O Cruzeiro está com seus pagamentos em dia, você depende do clube. Ele tem e contrato. Tem contrato e não treina para fazer É pirraça. funcionário, tá lá. Apresentação dia 3. Apresenta. Ah, tem um time me querendo, tem isso, aquilo. Negocia. Agora tem um Diferente detalhezinho de aí, quando Léo, foi que com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, quando vieram atrás dele, ele viajou, chegou a viajar para Londrina. As Londrina, o Joinville, que o Cruzeiro tinha um amistoso. Ele foi lá, aí acabou que ele não jogou porque desenrolou tudo lá, certo? Mas se apresentou ao Cruzeiro e seguiu normalmente enquanto terminava as negociações. Agora tem uma coisa mais profunda aí, Léo, que acontece muito, que é o Flamengo, por exemplo, oferecer, ó, Daniel, vai lá, dá um jeito de diminuir muito esse negócio, que eu dou uma grana para vocês aqui de gratificação. Para ele e para o jogador. Aí o cara cresce o olho também, entendeu? Será que esse empresário, Toledinho, seria capaz disso? Vamos ver o perfil do rapaz. O Rafa, olha só, da nossa apuração, ele descobriu várias manchetes. Vamos tentar congelar, é possível para a gente ler com calma? Pode voltar aí para a gente ler. Liverpool proíbe os jogadores de serem representados. Olha o Liverpool proibindo os jogadores de serem representados pelo Daniel Fonseca. Era um jogador juvenil, né? Acho que Gianluca. Liverpool do Uruguai. Sim, mas era um jogador do juvenil, na verdade. Acho que na época. Não era nem um jogador do time profissional. Rodou? Vamos ver. Pode seguir. Aí, obrigado. Aí, mais algumas informações. Não é um representante que tem um bom trâmite nos clubes, né? Ele não tem vida boa lá no Uruguai, não. Tem mais aí, ó. Daniel Fonseca. Soares tem problemas psicológicos. Aspas dele. Mas não é ele que representa o Soares, não. Não, acho que é o Fonseca que representa, não. De repente é um comentário, alguma coisa que ele fez assim e tal, mas não é um comentário em relação ao jogador que jogou na mesma posição que ele jogou na seleção uruguaia, né? Avançado uruguaio acusou o ex-representante de não ter pago uma dívida e apelidado de mentiroso e recorrer a um psicólogo para resolver problemas mentais. Olha, las transações fuertes de Daniel Fonseca, Soares, Cavani, Lodeiro. O cara é chato. É chato. O cara é chato, né? Ou seja... Ele pode fazer tudo para pressionar o Cruzeiro, ele tem todo o direito. Agora, ele não tem direito de tirar um jogador da reapresentação. Não tem. Porque aí tem que mandar uma multa mesmo para pôr moral, senão vira bagunça. Agora, falar uma coisa com vocês. Eu não tenho lado político, porque eu vejo muita gente na internet brigando, porque tem alguns que são favoráveis agora dessa atual gestão, outros que são favoráveis da gestão anterior. Eu não tenho lado político. Eu acho que o Cruzeiro está coberto de razão. Itair Machado está coberto de razão nesse momento. Tem que ser severo mesmo. Tem que multar o jogador mesmo, porque isso foi uma atitude antiética. E, senhor Arrascaeta, você deve se apresentar ao Cruzeiro, se quiser realmente que... E se a negociação andar com o Flamengo, se essa negociação andar com o Flamengo, ainda assim você tem que se apresentar ao Cruzeiro, que é o clube que você tem contrato. Com certeza. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa negociação com o Cruzeiro. Vamos mostrar agora